todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Nós queremos nessa noite agradecer a Jesus porque Ele é bom, pela sua graça, pela sua misericórdia. E nessa noite nós queremos novamente exaltar o nome do Senhor, falar que Ele é bom e que Ele é poderoso para nos fazer ir além daquilo que nós imaginamos e pensamos. Quero logo de início deixar uma rápida palavra para você. Se você puder me acompanhar, se encontra em Efésios 2, no capítulo 2, do 4 ao 6. Diz assim: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A Bíblia vai falar que nós desobedecíamos a lei, nós que desobedecemos a lei, merecíamos a morte. E era para sermos condenados à morte. Então, o que nós merecíamos, Deus não nos deu. E é interessante que ainda que a gente sofra algo de ruim na nossa vida, nunca vai se comparar com aquilo que Jesus sofreu. Nunca vai ser da mesma maneira que Jesus sofreu. Então, por mais que seja a sua dor, por mais que seja o seu sofrimento, nunca vai se comparar aquilo que Jesus sofreu por nós naquela cruz. Quando Jó diz assim, nós receberíamos o bem e também não receberíamos o mal de Deus, então a dor ela faz um processo, ela faz parte de um processo que Deus tem na nossa vida, e a dor é um meio da gente se achegar mais a Deus. Então Deus me poupar da dor e da morte que Cristo passou em meu lugar, por mais que eu sofra, aqui não se compara com a dor que Cristo sofreu. Paulo ele vai dizer que o nosso sofrimento aqui na terra é temporário, é leve, não se compara com a glória que há de ser revelada. E é interessante que a gente lê nesse capítulo, a gente vai perceber um pouco do atributo de Deus. A gente vai perceber um pouco da personalidade que Deus é, de que Deus ele é misericordioso, ele é rico em misericórdia e graça. Além de ele nos reconciliar com ele, através de Cristo, ele nos ressuscitou através do Espírito e nos fez assentar-se em lugares celestiais. E o que quer dizer se assentar em lugares celestiais? Quer dizer que nós não estamos mais nessa atmosfera natural. A nossa atmosfera agora é sobrenatural. Então, nós não estamos mais presos às leis dessa terra. Nós não estamos mais presos segundo os mandamentos da terra. Ainda que sim, nós estamos na carne, mas no Espírito nós estamos na lei do céu. Então, que você viva nessa noite a atmosfera do céu, aonde você está, que você profetize a atmosfera do céu, que a atmosfera do céu é justiça, paz, longanimidade, são todos aqueles frutos do Espírito Santo. Então, se nós fomos regenerados pelo que Cristo fez e pela intimidade que nós temos com Ele, nós vivemos na dependência dEle. Então, a gente não precisa se preocupar com as coisas terrenas, a gente não precisa se preocupar com o dia de amanhã, a gente não precisa se preocupar com o que a gente vai comer ou vestir, porque a nossa atmosfera não é terrena, a nossa dependência não é a mais terrena, a nossa dependência é no Deus que está nos céus, que fez os céus e a terra. Então, que você desfrute dessa plenitude que Cristo nos fez assentar sobre os lugares celestiais. E através dessa esperança que nós temos é que nós temos uma mente renovada, nós temos um coração novo, nós temos a capacitação para vencer as nossas limitações e o mais importante, vencer todo o domínio de Satanás contra a nossa vida. Então, que nessa noite você desfrute daquilo que Jesus conquistou na cruz, se alegre por você estar passando por momentos difíceis, sabendo que esses momentos difíceis irão produzir glória para que a vida de Jesus seja exaltada na sua vida. Então, que nessa noite você venha realmente desfrutar do ambiente celestial, venha desfrutar daquilo que Jesus conquistou na cruz.
Amém? Que nessa noite você se sinta abraçado aí pela palavra de Jesus, se sinta abraçado pelo amor de Jesus e que você conosco nessa noite adore ao Senhor. Amém? Deixa o Senhor Jesus entrar no seu coração, deixa entrar na sua casa, na sua família e que Deus ele cuida de você. Não precisa se preocupar porque se você estiver assentado com Ele nos lugares celestiais, pode ter certeza que Ele vai suprir toda a sua necessidade. Amém? Se tu me amas,
fazendo lives toda terça, quinta e domingo. E queremos convidar você para estar conosco em todo esse tempo. Nós estamos usando essa ferramenta da internet para glorificar a Deus e alcançar você. Acredite, Deus não se esqueceu de você e Deus não desistiu de você, certo? Existem muitos irmãos hoje conosco, estava vendo aqui os comentários. Você pode também deixar registrada a sua participação, deixar registrado o seu nome, seu pedido de oração e também a localidade onde essa programação está te alcançando, certo? Quero me comprometer com você. Mesmo acabando a live, nós vemos comentários por comentários, pedidos que são feitos à madrugada. Nós estamos orando, buscando a resposta de Deus para a sua vida. Nos dias onde os governantes, no dia onde existem mais perguntas do que respostas, certamente Jesus é a resposta, certo? Então, essa noite nós estamos aqui para proclamar o Evangelho e declarar sobre a sua vida a bênção do Senhor. Queridos, eu quero cumprimentar com a paz do Senhor toda a família Cristo Vivo, sede, congregações, aos pastores, aos líderes de departamento, aos obreiros da casa do Senhor, a todos que fazem parte desta chamada que o Senhor tem dado. Que Deus abençoe. Um abraço ao irmão Jairton, me pediu para darmos um abraço a ele. Eu quero louvar ao Senhor pela vida de todos vocês. Essa fase já está acabando. Cremos que Deus já entrou com providência e logo, logo nós vamos bradar o hino da vitória. Enquanto isso não acontece, vamos louvando, glorificando ao Senhor. Daqui, você daí e Jesus no nosso meio, operando maravilhas. Eu queria, nesta noite, trazer uma breve meditação aos irmãos. Eu vou pedir a ajuda do Wendel daqui a pouco, do Rodrigo, certo? Esse tempo que nós estamos vivendo, certamente é um tempo que Deus está nos preparando para viver o inédito. Sabemos que todas as vezes que Deus chamou alguém, Deus preparou esse alguém para viver o inédito. E nós estamos acreditando em nome de Jesus Cristo que depois desta fase que todos nós estamos vivendo, vamos viver o inédito de Deus para a nossa vida. Porque ninguém que passa por processos, e nós estamos passando por um processo, ninguém que passa por um processo sai da mesma forma que entrou. Mas além de nós estarmos prestes a viver o inédito, o novo, também eu entendo que é o momento de resgatar coisas que nós, no meio do caminho, acabamos perdendo. Por exemplo, eu aceitei a Jesus em 1986, no século passado. E quando eu aceitei a Jesus em 1986, eu fui instruído pelos meus pastores que a partir daquele momento a minha vida era guiada pelo Espírito Santo de Deus. E que era bom buscar a direção de Deus para toda situação
ou todas as decisões. Nós tínhamos esta atitude de, antes de tomar uma decisão, buscar uma orientação, o conselho de Deus. Se fosse para ir, se fosse para ficar, se fosse para fazer, se não fosse para fazer, nós queríamos sempre buscar o conselho de Deus. Aí alguém pode dizer assim, e a questão do livre-arbítrio? A Bíblia diz que nós somos seguidores de Cristo. E olha o exemplo que Cristo nos deu. A minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou. Interessante que, mesmo estando na direção de Deus, nós não estamos livres de precalços que acontecem no meio do caminho. Mas esses precalços que acontecem no meio do caminho só acontecem por permissão de Deus envolvendo algum propósito. Por exemplo, a Bíblia diz que Jesus empurrou, Jesus obrigou os discípulos a atravessarem para o outro lado do mar. Só que no meio do caminho acontece uma tempestade e sopra um vento forte. Só que Jesus se põe de pé, acalma o vento e a tempestade, e os discípulos, no meio daquela situação, têm uma experiência. A Bíblia diz que Deus mostrou para Paulo a direção que Paulo deveria tomar. Quando aquele homem com roupas macedônicas se apresenta a Paulo e disse, passa a Macedônia e vem nos ajudar, Paulo entendeu que ali estava tendo uma direção de Deus. Só que mesmo na direção de Deus, Paulo vai parar dentro de uma cadeia, juntamente com Silas. Mas se você for entender, talvez Paulo nunca encontraria o carcereiro na rua, no mercado, na padaria. E o carcereiro era o alvo de Deus. Então Deus levou a Paulo e Silas aonde o carcereiro estava. O preço foi grande, mas o resultado foi maior, porque Paulo e Silas testemunharam do amor de Deus para os presos, os magistrados viram o poder de Deus, e o carcereiro e a sua família foram alcançados. E aparece aqui um dos versículos mais lindos da Bíblia, no meio de tudo isso. E qual foi? Crê no Senhor Jesus, e será salvo tu, e será salva a tua casa. Então, mesmo estando na direção de Deus, podemos no meio do caminho encontrar alguns precalços. Mas se estamos na direção de Deus, Ele se responsabiliza. O que aconteceu no tempo de Eli? Diz a Bíblia que Deus teve que levantar a Samuel, porque no tempo de Eli, dos filhos de Eli, o povo fazia o que queria. Ou seja, o povo não estava interessado em saber qual era a direção de Deus, qual era o conselho de Deus, qual era a medida de Deus, ao ponto da arca, que simbolizava a presença de Deus, ser tirada do meio do povo por causa dessa situação. Há um tempo que nós vamos conquistar coisas novas, mas esse tempo também deve ser um tempo de reflexão,
de reposicionamento, de rever valores e buscar, sim, daqui para frente, sempre a direção de Deus. Eu quero, nesta noite, pedir que o Wendel e o Rodrigo, nós vamos ler pelo menos 3 versículos aqui, e você vai entender uma coisa, que há situações na vida que nós não precisamos passar. Há situações na vida que nós não precisamos enfrentar, se ouvirmos o conselho de Deus, se ouvirmos a direção de Deus. O primeiro versículo que nós vamos ler, por favor, Wendel, está em Atos 27. Nós vamos ler do versículo 9 ao versículo 11. Esse capítulo começa, essa história, melhor dizendo, começa no capítulo 23 de Atos, quando 50 homens oravam e jejuavam, dizendo: enquanto Paulo estiver vivo, nós não vamos comer, nós não vamos beber. 50 homens fazem ali uma aliança, querendo que Paulo morresse. 50 pessoas contra uma, mas havia um segredo: Deus era com Paulo. E na noite, preste atenção, durante o dia, 50 homens fazem esse propósito de orar e jejuar, pedindo que Paulo morresse. Na mesma noite, Deus apareceu para Paulo e disse: não temas, vou te levar para a Europa, vou te levar para Roma, porque eu tenho muito povo naquela cidade. E você vai pregar lá, você vai atravessar o oceano, vai chegar do outro lado, porque lá eu quero te usar para a glória do meu nome. Então Paulo, ele faz a sua defesa, usando o direito que ele tinha de ser cidadão romano, e ele teria que ser julgado em Roma então, e ele é colocado num navio com 260 e poucos presos para atravessar e chegar até Roma. Mas a Bíblia diz que no meio do caminho o tempo fechou. A Bíblia diz que no meio do caminho houve um vento ao contrário. E olha qual foi o conselho que Deus deu através de Paulo. Pode ler, filho. Atos 27, do 9 ao 11. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Obrigado, irmão. Aí você prepara o versículo 21 também, tá, filho? Mas preste atenção nisso. Paulo recebeu de Deus um conselho. Paulo recebeu de Deus uma direção. E Paulo, chegando ao capitão, disse: não vamos atravessar agora. Vamos esperar esse período difícil passar. Deus não estava dando outra direção para Paulo, mas o que Deus queria que naquele momento houvesse uma pausa. Porém, a Bíblia diz que o capitão deu mais valor à mensagem ou ao conselho de outros do que o conselho que o homem de Deus tinha dado. Queridos, hoje não é diferente. Quantas vezes num culto, num momento de oração, nos vem uma palavra, nos vem uma direção de Deus. E de repente alguém que não tem o Espírito de Deus, ou de repente alguém que não está ligado no propósito de Deus, nos dá um conselho diferente.
fala algo diferente do que Deus falou. Nós temos que evitar os profetas velhos. Que isso, pastor? Deixa eu te dizer, eu não estou dizendo a respeito de idade. Eu estou dizendo daqueles que um dia foram usados por Deus e agora querem usar a Deus. Veja bem que Deus disse ao profeta, vai, profetiza contra o altar do rei, volta por outro caminho, não fale com ninguém, não pare na casa de ninguém. A Bíblia diz que o profeta foi na direção de Deus, chegou lá, profetizou contra o altar de Urias. A Bíblia diz que esse rei levantou a mão, Jeroboão, melhor dizendo, levantou a mão para dar um tapa na face do profeta e na hora a mão dele ficou dura. Aí ele viu que Deus era com o profeta. Aí ele pediu oração para o profeta, se humilhou, o profeta orou e a mão dele voltou a funcionar. Quando as coisas estão na direção de Deus, funcionam, acontecem. Agora o profeta volta. E quando esse profeta está voltando, um profeta velho, e eu não estou dizendo a respeito de idade, eu estou dizendo de pessoas que não funcionam mais na unção, que um dia foram usadas por Deus e agora querem usar a Deus, perderam a essência, só manteram um título. E a Bíblia diz que esse profeta velho ficou sabendo, correu até o profeta e disse, um anjo do Senhor apareceu e disse que é para você entrar na minha casa e é para você ficar na minha casa e se alimentar. Como que Deus tem duas bocas? Como que Deus pode falar, de manhã fala sim e à tarde fala não? Sendo que a Bíblia diz que a palavra que sai da boca dele não volta vazia para ele. Há muitos profetas velhos, eu não estou dizendo de idade, eu estou dizendo de pessoas que não estão renovadas na unção, que estão querendo mudar isso aqui. Que estão dizendo que agora está liberado o que Deus não liberou. Que estão agora dizendo que Deus aceita o que Deus diz que é abominável aos olhos dele. Cuidado, igreja do Senhor. É com muito amor e temor que eu estou pregando nesses dias, porque há dois tipos de profeta. Aquele que fala o que Deus quer e aquele que fala aquilo que o povo quer ouvir. E olha que a Bíblia vai nos dizer, queridos, que esse profeta, depois que comeu, depois que bebeu, depois que conversou, o profeta velho é visitado pelo Senhor e ele diz, porque desobedecesse a Deus não vai chegar em casa. No meio do caminho, o profeta que tinha sido usado para profetizar pelo rei foi devorado por um leão. Queridos, é uma palavra dura, é uma palavra diferente, mas Deus mandou o servo pregar. Paulo orientou, não vamos agora. Tem coisas que Deus falou antes, porque a Bíblia diz que Deus não permite que nada aconteça, se primeiro ele não revelar, se primeiro ele não falar. E esse capitão preferiu ouvir os outros do que ouvir o conselho de Deus. E a Bíblia diz que eles ficaram num vento, numa tempestade, entrou desespero, entrou, aleluia, começou a ter um vento forte, tirou tudo fora do lugar. Mas olha o que Paulo disse no versículo de número 21, por favor, Wendel. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Era uma situação de fome, de desespero, de cansaço, mas eles não precisavam passar. Porque quando eles estavam lá no porto de Creta, Paulo disse, não vamos. Há um conselho de Deus, não é para ir agora. Mas eles foram. E sofreram todos esses danos, mas porque havia um homem ali, chamado Paulo, que tinha uma promessa. A continuidade nos diz assim que Paulo disse a eles, mas o Deus de quem eu sirvo, de quem eu sou,
está me dizendo, só o barco vai se perder. Até quem não sabe nadar não vai morrer afogado, porque Deus vai operar um livramento. Realmente, o barco afundou, eles ficaram numa ilha, a ilha de Malta, e ali veio uma embarcação nova e levaram eles até Roma, e Paulo chegou aonde Deus falou que Paulo ia chegar. Poderia ter sido diferente, porque há coisas que nós temos que passar, porque através do passar Deus vai se manifestar, mas há coisas que nós não precisamos passar, e nós não passamos quando aceitamos a vontade e a direção de Deus. Eu quero convidar você tem a sua Bíblia aí? Abra junto com o Rodrigo em Gênesis capítulo 12, versículo 1 e o versículo 2. E segura aí que vai ser densa essa palavra aí agora, hein? Gênesis 12, 1 e 2. Isso. O Senhor tinha dito a Abraão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Promessa de Deus a Abraão. Eu quero te fazer uma pergunta hoje. Sobrinho é parente? Deus falou para Abraão: Abraão, pega a tua esposa. Agora segura. Quando Deus chama a esposa, chama o esposo. Quando Deus chama o esposo, chama a esposa. Talvez nem todos vão funcionar na mesma medida. Às vezes o esposo vai pregar, a esposa vai louvar. Às vezes a esposa vai pregar, o esposo vai orar. Mas quando Deus chama um, o outro está incluído. Certo? Às vezes nós temos que orar para cair uma resistência e Deus fazer o casal funcionar numa mesma direção. Não tem como Deus unir um casal e falar, depois de casado, um vai para o Iraque, o outro vai para o Japão. Não, Deus tem com a família algo junto. Porém, aqui Deus foi bem claro. Sai do meio da tua parentela. Não é que Deus não tinha nada com a parentela de Abraão. Provavelmente, vamos colocar aqui de um jeito, um ia abrir uma pizzaria, o outro uma borracharia. Um ia ser médico, o outro ia ser advogado. Você está entendendo? Abraão não sabia falar não. Ele não soube falar não para o conselho da sua esposa. Ele não soube falar não para o desejo que o seu sobrinho o acompanhasse. Então é assim, às vezes vamos abrir um negócio, Senhor, quem o Senhor quer que esteja comigo? Às vezes nós vamos para algum lugar, Senhor, quem o Senhor chamou para andar comigo esse tempo? Não estou dizendo sobre esposa e esposo, porque ambos serão uma carne só. Glória a Deus, por isso você está entendendo? Então tem coisas que Abraão passou que ele não precisava passar. Quando Ló disse, tio, eu quero ir, Ló, tio, eu quero ir, Abraão não soube falar não. E ele permite que Ló vá com ele. O que acontece? Briga entre os pastores de Ló, briga entre os pastores de Abraão, derramamento de sangue, confusão, um mal-estar. De repente, se Deus não tem misericórdia de Ló, porque Abraão estava de joelho, Ló ia ser consumido ali em Sodoma e Gomorra. Mas tudo isso podia ser evitado. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê força e convicção para resgatarmos a direção de Deus para a nossa vida. Não é questão de dizer, Jesus vai do meu lado, Jesus esteja na minha frente. Porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor ia na frente do povo de Israel, endireitando os caminhos tortos. Vamos rever isso.
Aonde está a direção de Deus na nossa vida? Porque Deus não quer mais que você viva livramentos. Deus quer que você, a partir de agora, viva conquistas. Quantas coisas nós fizemos do nosso jeito e agora estamos tendo que arrumar, estamos tendo que acertar. Mas lá no culto, quando Deus usava a irmã Zefinha, a irmã Jabiraca, o irmão Tibúrcio, o importante não é o profeta, é a profecia. Às vezes a gente olha aquele irmão que ninguém dá nada, mas o Espírito Santo está usando ele. E a Bíblia diz que não é para você examinar o profeta, é para você examinar a profecia. Com o profeta Deus vai tratar. Eu ia falar um negócio de dom aqui, mas deixa para lá. Mas veja qual é o segredo da nossa vitória. Qual é o segredo de ver as coisas funcionarem? Qual é o segredo de ver você caminhar dentro de uma direção e ver Deus entrar em ação? Por favor, Wendel, Josué, capítulo 1, no versículo 5 ao 9, e depois o Rodrigo, nós encerramos, nós vamos ler João 9, do 1 ao 5. Josué. Todas as terças-feiras, na nossa igreja, pela bondade de Deus, é um culto de ensino. Então hoje Deus preparou essa medida. Quando eu estava orando à tarde, Deus colocou essa palavra no meu coração. Josué, capítulo 1, do versículo 5 ao 9. Glória a Deus. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido, por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O segredo aí, primeiro, Deus disse para Josué, levanta. E quando Deus manda alguém levantar, Deus sustenta de pé. Quem sustenta o teu ministério é Deus. Quem sustenta a tua chamada é Deus. Quem sustenta a tua família é Deus. Quem sustenta a tua história é Deus. Não fique preocupado se vai ter aplausos ou não. Só se preocupe em ser profeta de Deus. Só se preocupe em estar dentro do querer e da vontade de Deus. Olha que a Bíblia vai dizer, queridos. Primeiro Deus chama Josué, depois disse, a minha presença será contigo. Depois Deus disse, eu te capacito. Deus falou para Josué uma coisa, que eu queria que quem está nessa sala agora recebesse essa palavra. E quem está aí, aonde você estiver, receba também. Deus disse para Josué, olha para frente, olha para a direita, olha para a esquerda, olha para trás. Sabe o que Deus estava dizendo para Josué? Seus pés só vão chegar onde os seus olhos viram primeiro. Se você se vê lá, é lá que Deus vai te fazer chegar. Você está entendendo? Tenha a visão de águia, tenha a visão de Deus. Eu estou hoje na prova, mas os meus olhos já enxergam lá na frente uma vitória. Eu estou vivendo uma decadência na minha história, no meu casamento, na minha saúde, mas a minha fé me diz que enquanto eu estiver louvando e adorando, Deus vai abrir todas as portas. Haviam ali quase 3 milhões de pessoas andando com Josué.
E Deus disse, medita na minha palavra de dia e de noite. Às vezes você vai pedir conselho e tem hora que você sai mais confundido. Porque um diz para você, perdoa, outro diz, não perdoa. Fica, vai embora. Amarelo, azul. Vermelho, roxo. Sabe por que a igreja crescia e prosperava em Atos 2? Porque eles perseveravam na palavra. O segredo é permanecer na palavra. O mundo quer te dizer que a palavra está errada. A Bíblia, muitos querem dizer que a Bíblia está errada. A Bíblia é um livro escrito por mão de homens, mas inspirada pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito soprou sobre esses homens. Essa palavra não perde a validade. Seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra de Deus permanece para todo sempre. O que está acontecendo, igreja? Nós estamos perdendo a essência. Nós estamos saindo da direção. Mas agora é uma hora de retomar, voltar para a palavra. Ter Deus como direção para a nossa vida. Não é nenhuma astronave, não é nenhum UFO, não. É o Wendel. Então, deixa eu te dizer, queridos. Deus falou para Josué, a minha palavra te direcionará pelo caminho certo. Imagine 3 milhões de pessoas chegando até você e querendo ter do líder uma direção. As pessoas chegam até você e Josué tinha a palavra. Medita na minha palavra de dia e de noite, porque prudentemente ela te conduzirá, e tudo que você fizer vai dar certo. Você vai falar, eu vou assinar. Você vai fazer, eu vou confirmar, porque vai estar dentro da minha palavra. Não te aparte da tua boca o livro dessa lei. Tudo que você falar tem a base na palavra. Aí aparece uns profetas velhos. Eu não estou dizendo de idade, mas eu estou dizendo que não está mais na renovação do Espírito. Eu fui, eu é, você ainda pode ser, a fonte não secou. O negócio muitas vezes é sair do pedestal e voltar para a olaria, buscar o renovo do Senhor. Existe uma classe de pessoas hoje usando a Deus. E não permitindo, não querendo ser usado, porque para ser usado por Deus tem que pagar preço. Tem que fugir da aparência do mal, tem que fugir do pecado. Elias, antes de clamar e ver o fogo descer, a primeira coisa que ele faz é consertar o altar. Como é que está o nosso altar se Jesus voltar hoje? Queridos, muitos estão presos em títulos e perderam a essência. Mas que esse tempo de quarentena, nós possamos voltar às raízes. Guarde isso. Ninguém vai crescer para cima, se primeiro não crescer para baixo. Não vamos viver o novo, se perdermos a nossa identidade. Estou falando demais, né? Já estou encerrando. Deus falou para Josué, tudo que você fizer dentro da minha palavra, vai dar certo, vai funcionar. Deus falou para Josué, santificai-vos hoje, porque amanhã farei maravilha no meio de vós. Ele fez, o Jordão se abriu. Dá 7 voltas, rodeie em 6 dias uma volta. Cada dia desses 6 dias, uma volta nas muralhas. E no último dia, 7 voltas e a muralha vai cair. A muralha caiu. As coisas só não deram certo quando Josué saiu do que Deus falou. Mas graças a Deus, Josué era humilde. Quando ele percebia que ele tinha errado, ele não dizia a culpa é de A, a culpa é de B, a culpa é de C. Ele voltava para o centro da vontade de Deus e aquilo que tinha dado errado voltava a dar certo. Quando eu aceitei a Jesus, meus pastores diziam, tudo que você vai fazer, ou for fazer, melhor dizendo, veja se é a direção de Deus. Porque você pensa em voltar, você pensa na tua vontade, só que hoje você está envolvido num projeto.
E se você agir só pela tua vontade, você vai sair do projeto. E eu posso dizer para os irmãos, todas as vezes que eu queria, Deus dizia não, Deus estava me dando livramentos. Hoje eu vejo que Deus estava me dando livramentos. E as situações que eu vivi, vivo e ainda vou viver, dentro da direção de Deus, e que causa muitas vezes angústia, que causa muitas vezes tristeza, que causa muitas vezes dor, lá na frente eu vejo testemunho. Lá na frente eu contemplo as obras do Senhor e digo, Deus permitiu passar por isso, porque Ele tinha isso preparado para mim. Vamos para o último versículo, antes do último louvor? Rodrigo, por favor, leia. João, para os íntimos, 9, versículo 1 ao 5. Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram, Rabi, por que esse homem nasceu cego? Foi por causa dos seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? Jesus respondeu, nenhuma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isto, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a nos olhos do cego. Em seguida disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. Obrigado, filho. Muito obrigado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jesus encontra um homem cego de nascença. Os discípulos chegaram até Jesus e disseram, quem foi que pecou, ele ou o pai dele, para que ele nascesse assim? Isso é maldição. Jesus disse, não, ele está assim para que nele se manifeste as obras do Senhor. Tem coisa que Deus permite na sua vida, na sua vida, na sua vida, na sua vida, na minha, porque isso é o trampolim, é o cartão de visita. Para ter milagre, tem que ter necessidade. Então, muitas vezes, Deus nos escolhe para sofrer por um momento, para vencer o resto da vida. E foi assim com esse homem. Jesus queria se manifestar naquela multidão, e aquele homem era a estratégia de Deus para que as obras de Deus se manifestassem. Deus tem propósito nesse sofrimento. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Veja o que acontece com esse homem. Nem ele, nem o pai dele, mas ele está assim para que nele se manifestem as obras de Deus. Amém? Jesus se ajoelha, gospe no chão, faz um lodo e passa nos olhos daquele homem. Antes de melhorar, piora um pouquinho. Antes de melhorar, vai piorar um pouquinho. Mas Jesus disse para aquele moço, que já era cego de nascença, agora todo sujo, todo lamecado, vai até o tanque de Siloé e se lava lá. Esse moço não questionou. Esse moço se levantou, alguém vira ele em direção ao tanque de Siloé. Alguns dizem que ele andou 800 a 900 metros, mas pense, descendo uma ladeira cego e se movendo por causa de uma palavra. Vai dizer que não é assim na nossa vida. Vamos para o culto, recebemos uma palavra, Deus dá uma revelação e de repente saímos do culto sem ver nada, mas acreditando na palavra que foi liberada. E andamos por alguns dias, andamos por alguns meses, em direção daquilo que Deus falou, sem ver nada, mas acreditando na palavra que foi liberada. Você pode dar glória a Deus por isso? Deus fala antes que aconteça, mas veja bem, que a palavra é a matéria-prima. Deus não faz nada fora da palavra. Olha o que Deus faz com aquele homem.
vai até o tanque de Siloé, ele se levanta caminhando, quem sabe, está acontecendo isso comigo, com você, quantas vezes ele ralou a mão em algum lugar que ele não estava vendo, quantas vezes, quem sabe, ele tropeçou, mas se tropeçou, levanta, continua a caminhada. Tem semana que a gente passa, ó, mas tem semana que a gente passa, mas levanta, continua a caminhada, vai até onde Deus falou, faça o que Deus falou, porque você pode estar indo cego, mas vai voltar vendo. Aleluia. Você pode estar indo sem ver nada, mas vai voltar vendo tudo em nome de Jesus. E aquele moço crendo na palavra, a igreja precisa voltar a crer na palavra. Quantos cultos Deus fala, mas será que é isso mesmo? Engraçado, tem gente que fala, mas isso era naquele tempo, isso não... Mas o Salmo 23 foi escrito quando? Não foi naquele tempo também? Porque nós queremos as bênçãos, mas não queremos a obediência. Porque nós queremos os benefícios, mas não queremos os compromissos. Tem muito profeta velho aí dizendo, irmão, venha do jeito que você está e fique. Mas a Bíblia diz, santificai-vos, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. É um momento de reposicionamento, é um momento de alinharmos a vontade de Deus. Você pode ter caído, mas não precisa continuar caído. Você pode ter errado, mas não precisa continuar no erro. Olha que a Bíblia diz que aquele moço vai. Não sei quantos minutos ele demorou. Mas quando nós estivemos lá, junto com a caravana da Igreja Canaã, em 2015, nós fomos até o tanque de Siloé. E quem pregou lá aquele dia foi o irmão do pastor Rogério, o irmão Pedro Pardini, pastor Pedro Pardini. E eu me lembro que para nós chegarmos até o tanque de Siloé, nós tivemos que descer do ônibus e descer uma ladeira. Não sei se era 100 e poucos degraus, mas nós tivemos que descer muito lá embaixo. Antes de ser exaltado, nós passamos pelo vale da humilhação. Antes de chegarmos no topo, enfrentamos os vales da vida. Não existe vitória sem luta e não há luta sem vitória quando se serve a Deus. Esse evangelho sem cruz não é o evangelho de Jesus. Esse evangelho sem renúncia, aleluia, não é o evangelho de Jesus. Escute, nós somos o único povo que sai para a batalha já sabendo que a vitória é nossa, em nome de Jesus. Pode até demorar, nós podemos até nos machucar, até sangrar, mas aí vem o Espírito de Deus que nos renova, nos coloca de pé e nos garante a vitória. Aquele homem chega até o tanque de Siloé, se lava, e pela primeira vez ele vê a luz do sol. Se prepare para viver o que você nunca viveu. Se prepare para enxergar o que você nunca enxergou. Se prepare para chegar aonde você nunca chegou. Porque nesta noite Deus está te dizendo, aonde o diabo e os homens quiseram pôr um ponto final, hoje Deus coloca uma vírgula. O que é vírgula? Espaço ou um tempo de respiração para ter continuidade. A tua vida vai ter continuidade. E Deus está te dizendo, não considere mais coisas passadas, porque Deus está fazendo coisa nova. Tem gente querendo atacar o teu passado. O diabo quer dizer, você vai orar, você vai buscar, você vai continuar, sendo que, aleluia, e Deus está dizendo, eu já virei a página, levanta a tua cabeça, porque tem coisa nova de Deus para a tua vida. E um dia aquele homem encontrou Jesus. E agora ele não está mais tateando, ele está andando perfeitamente. E ele viu Jesus. Primeiro ele ouviu Jesus, agora ele está vendo Jesus. Você percebe que vai ter crescimento? A única coisa que Deus te diz, mesmo sem ver, continue crendo. Porque na tua vida, Deus vai chamar o que não existe para existir. Vamos fazer mais um louvor? Eu navegarei. E depois eu vou pedir
A gente está dizendo o nome de pessoas que estão participando. Se Deus falou com você, seria muito bom você registrar. Deus falou comigo e eu quero essa medida para a minha vida. Que nós estaremos orando por você, tá certo? A bondade de Deus está sobre esse lugar. Eu sinto uma unção de renovo, de cadeias sendo quebradas, de cadeado sendo estourado. O inimigo não vai te confundir, o inimigo não vai te deter, porque a palavra está de pé e Deus vai cumprir. José Luiz, se tem algo a dizer, fica à vontade. Hã? Eu navegarei. Eu navegarei. Começa meu povo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu navegarei. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Louve conosco, Espírito, 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 Espírito de Deus, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Espírito de Deus, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Eu adorarei ao
Natália, paz do Senhor, Natália. Paz, pastor. Amém, glória a Deus. Tem sim, pastor. No Instagram tem o Alexandre Soares com a gente, a Alexandra. A Cris também. Tem uma irmã que pediu oração, que ela falou que estava internada no hospital. Só que desapareceu o nome dela aqui. No Facebook tem o pastor Wilson e a pastora Suzana. Manda um abraço pro pastor. A Priscila, que pede oração pela saúde da filha dela, Manuela. A Noêmia Faria. A Margarete também. E a Edmara também. Também aqui como fala, o irmão Raul, o presbítero Raul pede oração que amanhã vai nascer, né, o neguinho lá dele, né? Amanhã vai ser o parto da irmã Michele, também pede oração. Também a irmã Thaís Conrado, o irmão Mário Cardoso, Edmara Vicente, Elisângela Farias, Simone Oliveira, Marta Almeida está assistindo, irmã Eliana Evangelista está assistindo, irmã Fátima Mesquita, eu recebo essa palavra como bálsamo no meu coração, amém. Mirtins Firmino, Sandra de Barros, Sueli Emérito, Paula Santos, Isabel, amém? Muita gente aqui hoje, né, que está juntamente conosco, né? E muita gente dizendo assim, eu quero ter essa palavra na minha vida, amém? Aí tem muita gente dizendo, nossa, que estudo maravilhoso. O pastor falou que planejou e a gente nem, né, não é por acaso, né? O irmão disse que estudo maravilhoso, eu quero ser um dia assim também. Amém? O irmão Chiquinho, a irmã Mônica também, lá de Alagoas, o irmão Chiquinho, que Deus abençoe a vida de vocês. Ângela Oliveira, amém? Que Deus abençoe. Que maravilha, né? Deus seja louvado todo o tempo. Deus é bom. Deus é bom em todo o tempo. Só dá certo quando Deus direciona. Eu quero crer que estamos sendo abençoados pela direção que Deus nos deu. Essa irmã que está internada, que ela seja visitada agora pelo poder de Deus. Que o Senhor possa visitar as UTIs, CTIs. Que o Senhor possa visitar a mãe da irmã Valquíria. Que em nome de Jesus ela seja alvo da bênção do Senhor. Que todos os pedidos de oração agora, outro dia uma irmã pediu oração que o filho dela está morando na rua, mas eu acredito que Deus já deu ordem a anjos ao respeito desse jovem para guardar e livrar. Que Deus visite aqueles que estão na Cracolândia, que Deus visite aqueles que estão atrás de uma grade, que Deus agora visite em nome de Jesus Cristo esses hospitais que estão sendo levantados. Que o Senhor traga restauração a essa nação. A resposta para esse país se chama Jesus. Alguns estão esperando numa vacina a resposta. A vacina pode contribuir, mas a Bíblia diz que o Senhor é aquele que nos sara. Sara esta nação, Senhor. Tenha misericórdia do nosso país. Tenha misericórdia desse mundo que está sendo chacoalhado por essa pandemia. Deus, que a nossa ficha possa cair e nós possamos voltar às raízes da Tua palavra, ao centro da Tua vontade, Senhor. Estava pregando aqui, o Senhor me colocou uma palavra, eu falei, não vou falar, mas o Senhor dizia, muitos estão brincando com a minha palavra nas mãos. Mas que o Senhor
Nos leve de novo ao primeiro amor, Senhor. Nós não queremos ter medo de Ti, nós queremos ter respeito por Ti, porque temor é diferente de medo. O temor é colocar Deus aonde Deus merece estar na nossa vida. Pai, nós não queremos andar segundo os nossos conceitos, mas segundo a Tua palavra. Pois a Bíblia diz do que se queixa o homem, e hoje o que mais nós vemos são queixas. E a Bíblia diz do que se queixa o homem, os seus pecados. Então, Deus, nós não queremos mais andar em pecado. Nos ajude a andar segundo os seus preceitos. O salmista diz: antes de ser afligido eu andava errado, mas agora examino a Tua palavra. Que a Sua palavra seja lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Que a Sua palavra seja a base, o alicerce de tudo que nós vamos levantar. Pois diz Mateus capítulo 7, 24 a 25, e veio o vento, e veio a tempestade, mas a casa não caiu, porque estava firmado na rocha. Nos ajude, Senhor, a formar o nosso casamento, construir o nosso legado e a nossa história em alicerce firme. Dá a bênção, Senhor, para o Teu povo hoje. Cura, liberta e restaura. E dá vitória em tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Também que Deus possa abençoar a Amanda, a nossa nora, que está, minha filha, que também está online. Deus abençoe a Amanda. Elaine Machado, leve para o seminário. Ali também. Nosso povo está participando. Deus visite amanhã a Michele, o Raul, que antes do anestesista, que antes que a junta médica, o Senhor opere, Senhor, o Senhor faça acontecer, e que esse filho, que é uma herança do Senhor, nasça, Senhor, para a glória do Teu nome e viva para a glória do Teu nome. Como diz a Tua palavra em Salmos 127, 4, filhos são herança do Senhor. Abençoe, Senhor. Eu libero agora sobre a vida da Michele, Salmo 121, 8. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Que Deus te abençoe. Permitindo Deus, quinta-feira nós estaremos aqui online, mais uma vez. E nós contamos com o carinho da sua audiência. Divulgue. Chame mais pessoas para essa sala de oração. O inimigo quis fechar a igreja. Deus abriu a porta das casas. Sua casa pode ser uma congregação nesse tempo. Certo? E depois que o prédio se abrir, vai ter duas congregações. A igreja e a sua casa. Os irmãos lá de Alagoas estão falando que eles estão com 28 pessoas assistindo live. 28 irmãos assistindo. Acredito que eles estão numa sala lá assistindo, em cima de uma árvore que não é, né? Então, Que Deus abençoe. que Deus abençoe vocês. Um abraço ao nosso povo de Alagoas. Amamos vocês. Logo, logo estaremos aí, ao vivo e a cores. Né? Muito breve. Estaremos aí, louvando a Deus com os irmãos. Um abraço. Nós da família Cristo Vivo amamos vocês. E a vitória de vocês é a nossa. Fiquem todos na paz do Senhor. Deus os abençoe.